Bem-vindo ao programa Fala Caju, programa que semanalmente traz para você tudo que existe de mais doce e gostoso nessa vida. E essa semana eu estou trazendo um tema que eu aposto que você nunca ouviu falar, que é a iridologia, que é a leitura da sua íris. Estou aqui com o terapeuta iridólogo Alexandre Nicoletti. Ale, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. É isso, obrigado. Obrigado você pelo convite, muito legal estar aqui contigo. Eu que adorei, porque o Alexandre ele trabalha com isso, ele faz uma avaliação, né, da íris, e aí depois tem toda uma terapia baseado naquilo que a sua íris vai contar para ele. Então, primeiro de tudo, me explica como é que você chegou nisso, como que você virou iridólogo, como você conheceu esse tema. Ju, tudo começou assim, eu estava com sobrepeso muito forte, eu cheguei ali com quase próximo dos 150 quilos, e aí eu falei assim, eu queria emagrecer e eu não sabia como, a verdade é essa. Então, o pessoal começou a me receitar a cirurgia, eu me recusei, falei não vou, né? E fazer cirurgia. Aí eu comecei a estudar terapia, né? Porque eu tenho engenheiro de formação, né? Então eu comecei a estudar essa parte de terapia e como fazer para poder emagrecer. Tá. Então aí de forma mais natural. De forma mais totalmente natural, né? Não, sem tomar remédio, sem tomar nada, né? Então, sem fazer cirurgia, da uma forma natural. E aí eu comecei a entrar nesse ramo, nesse mundo terapêutico. Então, comecei a gostar, fui emagrecendo, fui conseguindo atingir meu objetivo, né? Legal. Na época, né? Isso já faz uns 5, 6 anos. Aí eu conheci a iridologia, estudei ele um pouquinho, mas não me conectei. E de uns 2 anos para cá, eu voltei a estudar a iridologia, já com um outro professor, com uma outra metodologia. Um outro olhar. Com outro olhar, né? Porque a iridologia hoje, né? Você consegue ver até 6.000 pontos dentro. Eu vou querer saber exatamente, que você explique para quem está em casa o que é iridologia. Mas a iridologia, enfim, ela nada mais é do que você pegar uma foto da sua íris, né, uma foto legal, e começar a analisar os pontos que aparecem, porque a íris, ela é conectada com todos os órgãos que nós temos internamente. Tá. E aí a gente consegue ter exatamente como é que está a sua condição física e emocional. Tá. Tudo isso fica marcado na íris. Tem a ver com aquela coisa, porque acho que talvez quem está em casa já tenha visto aquela coisa da orelha, que às vezes tem aquele pessoal de acupuntura que faz a auriculoterapia, né? Ou a parte do pé também, que o pé também tem ali um pontinho que representa o rim. São sensores. O corpo da gente ele foi feito para ou se defender ou caçar. Então aí foram colocados, vamos dizer, alguns sensores no nosso corpo, que são conectados com todo ele internamente. É justamente a sola do pé, a palma da mão. A palma da mão também? A palma da mão também. Ela tem toda uma representação, todos uns pontos também que você vai massageando, vai colocando aqui. Por isso que o pessoal fala que quando está nervoso, para você apontar aqui, você pode prender, apertar aqui. Dá super certo, gente. Ó, essa aqui é uma dica, hein? Tá nervoso, aperta esse pontinho aqui, vai massageando, vai dando uma relaxada. Vai dando uma relaxada. Quando você está tenso também, você pode segurar aqui. Segurar o dedão? O dedão. Isso te dá uma tranquilidade. Para mulheres, TPM, também os chineses indicam muito colocar nessa parte aqui, uma tampa de caneta. Essa aqui? Bem vou mostrar para quem onde coloca assim, e fica ali uns 5 minutos massageando. Pode ser com o dedo? É melhor uma tampa de caneta. É na mão esquerda ou qualquer uma das duas? Qualquer uma das duas. Né? Pode colocar aqui e fazer assim, porque também tem ligação. Então o aurículo
também. O aurículo também. Mas os pontos. Volta lá para a íris. Dentro da íris também tem como se fosse, tem um mapinha, que a gente vai colocar aqui esse mapinha de cada espacinho na sua íris representa um órgão, é isso? Exatamente, porque para fazer análise, sola do pé, palma da mão, fica um pouquinho complicado. Porque você não consegue ver, né? O próprio ouvido você não consegue enxergar, mas na íris não. Quando você aproxima, tira uma foto bem feita, vamos dizer assim, bem profunda, você consegue ver exatamente todas as marcas que o teu organismo está acontecendo, né? Vamos dizer assim, porque o que acontece? Precisa de iluminação. Então, quando o órgão começa a ficar com problema, começa a ficar deficiente, começa a abrir lacunas, que a gente chama de lacunas, na íris. Para que entre mais iluminação, para que esse órgão consiga ter essa conexão correta. Sim. E essa lacuna é onde a gente consegue analisar através de um mapa, tem um mapa, né, da íris. E aí, através da análise, você vai começando a ver como que está o organismo da pessoa. Sim. Na verdade, quando os seus órgãos estão em ordem, estão bem, etc., a íris aparece lá sem nenhuma marca e sem nenhum buraco. Uma lisinha. E tem muita diferença, né, da íris que está que tá num organismo que está com defeito, né, que está toda um problema, algum problema interno ali, né? Com defeito, foi o meu toque pessoal, mas é com problema físico ou emocional. Você começa a ver ou buracos, como se fosse uma rodovia esburacada, né? Como se fosse uma rodovia, exatamente. Como se fosse uma rodovia. A gente vai colocar a foto porque é muito impactante. A primeira vez que eu vi uma íris com esses defeitos, você fala, gente, mas como que a pessoa vive com essa íris assim toda esburacada? Ou marca, né, Ale? São marcas. Ou aqueles pontinhos. São os pontos, são as lacunas, a gente chama de lacunas, né, criptas, né? E cada linha de iridologia tem um modo de falar. Ou raios solares, que a gente também chama, que é mais a parte emocional. Aí são aqueles riscos que aparecem na íris também. Que esses riscos também são meio buraquinhos, porque tem uma diferença entre os pontinhos pretos e aquele que parece um buraco mesmo. Isso, exato. Né? E o risco também, que é da parte emocional, como se parece realmente que está arriscado. Assim, a íris. Né? Então, cada ponto ali tem um significado, né? E aí a gente consegue analisar exatamente como é que você está. A coloração também representa onde que está essa coloração diferente, vamos dizer assim. Se a pessoa está intoxicada. Né? Então, eu vou querer saber tudo sobre isso. A gente vai ter que dar uma pausinha, mas no próximo bloco eu queria entender melhor quais são esses pontos e o que para quem está em casa, né, saber o que dá para ver ali na íris, pode ser? Lógico, com certeza. Então tá joia, fica aqui que a gente já volta. Estamos de volta hoje com o Ale Nicoletti, que é terapeuta e iridólogo. Ele faz essa análise da íris e, gente, ele fez a minha análise da íris. Quando eu vi, eu não conhecia o Ale quando ele fez a minha. De repente ele começou a falar de mim que eu achei que ele estava, não sei, ele estava com uma câmera escondida na minha casa. Não é isso, Ale? Você conta para a pessoa tudo que está passando na vida dela sem você conhecer ela. Exato, porque, na verdade, assim, a íris, né, é a janela da alma. Né? O pessoal brinca muito, né, que os olhos são as janelas da sua alma. E é verdade. Né? Então, quando você tem as marcas, verifica essas marcas na íris, então você consegue realmente contar a história da pessoa. Consegue saber exatamente como que a pessoa está pensando, o que esses pensamentos estão gerando de sentimento, de emoções nela. E esses sentimentos, essas emoções estão acabando somatizando na sua parte física. E aí você começa a ter os problemas de saúde. Sim. Né? Então, é muito comum quando começa a fazer a análise da íris, então você começa a falar, olha, você está com um problema aqui, um problema ali, tem uma parte mais de sinusite, rinite, porque ela mostra a sua tendência, né, onde começa a dar um problema maior.
né? Então começa a falar a parte do intestino, ó, você às vezes tem um intestino preso, você tem um intestino mais solto, então começa a falar um pouco sobre o que isso significa e tal, e a pessoa vai vendo que vai batendo as informações, Sim, né? Porque gente, se fosse um negócio esotérico, é muito melhor que cartomante. Isso aí parece que ele tem uma bola de cristal, porque ele começa a falar toda a sua vida ali. Exatamente, que o mais legal é quando você começa a passar consciência para a pessoa, que às vezes de problemas que ela nem sabe que tem. Sim. Às vezes a gente sabe, né, Ale? Quando você começou a me falar, falta esse nutriente aqui, você está comendo pouco isso, a gente sabe, que a gente vai empurrando com a barriga. Exato. Não, você sabe, na verdade você sabe tudo. É que realmente o que acontece? Como não está te prejudicando ainda, que é a maioria, né? Às vezes que você ainda não chegou a um ponto de repente precisar ir num médico porque você está com um problema sério. Então você sabe que não está legal, mas você vai levando. Sim. Você consegue ver antes de ter um problema que seja perceptível por um médico, por exemplo. Completamente. Então você consegue ver uma tendência de problema. Sim, sim. Então, isso... Se a pessoa, por exemplo, essa questão de intestino, né? Exato. Que é uma queixa muito recorrente de várias pessoas que eu conheço ali. Então, de problemas digestivos, etc. Então você consegue ver ali pelo pontinho da íris a tendência de problema da pessoa. Exatamente. Porque eu acho que um dos principais benefícios é justamente agir na prevenção. Então a gente consegue ver exatamente onde que está começando o problema, né? E que você já consegue atacar ali para que a pessoa não desenvolva isso, não desenvolva aquele tipo de problema. Então, pulmão, rim, sistema imunológico, toda a parte cerebral, né? Então, que indica os pensamentos, como que a pessoa está com um pensamento acelerado ou não. Eu quero falar dessa parte cerebral, mas antes eu queria perguntar uma coisa. Com toda essa questão da pandemia, né, a parte toda de sistema imunológico ficou muito mais em evidência, né? Sim. Porque até então o sistema imunológico é uma pessoa que, né, toma bastante vitamina C e não pega gripe. Mas agora parece ser uma coisa muito importante você fortalecer o seu sistema imunológico, né? Para você realmente ter uma resposta melhor ao vírus ou a qualquer questão aí, né, desse mundo maluco que a gente está. Essa pandemia veio muito para ver aquela questão, né? Para a gente tomar uma consciência que a gente nasce sozinho e morre sozinho. Né? Então é meio filosófico isso, mas nesse meio do caminho a gente só depende da gente. Então a gente que precisa cuidar da gente. Entendi. E desenvolver esse sistema imunológico, né? Não é desenvolver, na verdade é cuidar do seu sistema imunológico. E fortalecer, né? É simplesmente cuidar dele, porque ele está ali. Quando você nasceu, ele já veio, né, com leite materno e tal, ele se desenvolveu. Só que o que acontece, ao longo da vida, a gente começa a judiar tanto dele, mas judiar assim um sistema de botar tanta coisa ruim para dentro do organismo. Sim. Que, na verdade, ele fica frágil. Você começa a acabar com esse sistema imunológico. Então, é importante que você esteja sempre estimulando ele. Então, na verdade, o sistema imunológico é um negócio meio complexo. Então, a gente vê assim, por exemplo, porque mendigo, geralmente, o pessoal fica na rua, dormindo ao relento o tempo todo, tal, coloca pé em sarjetas, tal. E não tem doença. Né? Porque ele está sempre estimulando o sistema imunológico. Ele fortalece muito. Ele fortalece o sistema. Ele é atacado o tempo todo. E enquanto muita gente, o que acontece? Qualquer coisa toma remédio, qualquer coisa toma um medicamento, qualquer coisa toma... E o sistema imunológico fica reprimido, vamos dizer assim. E aí quando você precisa dele, ele não consegue te defender. O sistema imunológico, né, para quem está em casa, é como se fossem uns guerreirinhos ali. Exatamente. Se vem alguma coisa externa, vem um vírus, vem uma, sei lá, vem qualquer problema, né? Gripe, então, vamos falar mais em vírus, né? Pode que ser é o vírus, mas qualquer coisa. Se vem sujeira, esse negócio da sujeira que você falou, se vem qualquer coisa que é estranha ao seu organismo, estranha ao corpo, ele vai lá e ataca para te defender. Exatamente, ele pega ali, vem um vírus, o sistema imunológico
pega ali, engole, engole literalmente, né? E te te protege. Mas se você toma um remédio, você não permite que o sistema imunológico chegue a funcionar, é isso? Exatamente, você não estimula ele. Tá, entendi. Então ele fica sempre, tudo que você, aquela coisa, tudo que você não usa, né, tende a atrofiar, guerreirinho pançudo. Mais ou menos isso, vamos dizer isso, essa analogia, ele está cansado, sabe quando ele olha assim, não, vou ter que ir até lá. Então, assim, o sistema imunológico é ele é meio complexo em relação a isso. Assim, muita gente pensa assim, não, que por isso que quem toma muito remédio o tempo todo tem essa questão. Geralmente tem um organismo muito sujo, né, muito intoxicado, porque o medicamento, né, medicamento químico acaba sujando bastante o organismo, e o sistema imunológico fraco, porque está sempre precisando de algo externo. Entendi. Para conseguir combater N problemas. Então, o sistema por isso que é importante, por exemplo, vitamina C e tal, são coisas que ajudam a você a fortalecer o sistema imunológico. Tá bom, guarda esse pensamento, que a gente vai ter que dar mais uma paradinha, mas eu queria saber sobre essa questão do que fazer, porque depois que a pessoa descobre, né, que você faz lá o trabalho da iridologia, que é contar para a pessoa o que está dando de errado ou o que pode dar errado, ela tem um tratamento possível e tem uma coisa que ela pode fazer, né? Não é só sentar e chorar. Não, muito pelo contrário. Então tá bom, eu quero falar sobre isso. Tá ótimo. Então tá joia, fica aqui, a gente já volta. Voltamos aqui hoje com o meu amigo querido, Alê Nicoletti, que está falando sobre iridologia, que é o estudo dos pontos da íris, que vai te contar o que você pode ter de problema, tanto de saúde física quanto emocional. E aí agora chegamos num ponto. A gente faz esse estudo da íris. Dá um pouquinho de desespero no dia, porque você fala, nossa, gente, olha isso que eu nem estava pensando, tem que resolver e tal. Tem tratamento? Lógico que tem, né? Me Isso conta. Com certeza. Quando você faz a gente faz essa análise da íris, ela funciona como um diagnóstico, vamos dizer assim. Então você dá consciência daquilo que você está passando naquele momento. Então, porque a íris ela sempre pega, vamos dizer, os seus três últimos meses, vamos dizer assim, né? Então, quando você começa, a gente cria essa consciência, vê o que a pessoa precisa. Então, a gente ataca sempre em 3 níveis, né? Então, na parte física, na parte emocional e na parte mental. Então, na parte física, ver os órgãos que estão ali com algum tipo de problema. E a ideia aqui que é sempre limpa o organismo e nutre ele corretamente. Então, a gente passa aqui uma parte chama de depurativos, que é para tirar realmente metais pesados, todo esse tipo de que não está ali, que não presta no organismo para fora, exonerar o organismo, limpar o organismo e nutrir ele corretamente. Então a gente fornece as vitaminas e sais minerais para que aquele órgão se regenere, vamos dizer assim, né? Para que volte essa parte de saúde do órgão. Você cure aquele órgão. Exatamente, cuide dessa parte. E aí vem a parte da emoção. Então pode ter florais, então dependendo do que órgão, ele vai gerar uma emoção na pessoa, porque tem essa relação. E aí é aquilo que você tinha falado no primeiro bloco sobre a parte cerebral e mental, dos riscos, é isso? Isso, também. Quando você vê os riscos. Exatamente, também, porque tem tanto a parte, às vezes a pessoa só tem uma questão emocional. E essa questão emocional ainda não afetou os órgãos. Ou a pessoa já está com tanto problema na parte emocional que também já afetou os órgãos. Entendi. Então a gente consegue ver bem essa questão na íris. E aí quando a gente começa a cuidar da parte emocional, ver o padrão de comportamento da pessoa, né, de como que a pessoa está pensando isso. Então, de acordo com o padrão de pensamento da pessoa, ela vai gerando os sentimentos e as emoções dela. Sim.
que isso também é super interessante, porque quando você fez, o Ale fez a minha leitura, né? Da parte da iridologia, ele começou a falar como eu respondo para as pessoas. Então, pela íris, você consegue saber até como que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, é isso? Correto, exatamente, porque é esse pensamento que vai dar problema em um determinado órgão. Então, quando tem problema num órgão, a gente já sabe qual que é o padrão, a causa dela, exatamente. Que vem nesse padrão de pensamento e de emoções, que às vezes você nem percebe, mas você está sentindo ela o tempo todo, dia a dia. E aí você consegue meio que reprogramar isso. Exatamente, você dá a consciência para a pessoa, porque é importante a pessoa se reconhecer, ver que realmente tem isso. Sou assim. É só assim, aí se ela estiver disposta a mudar, aí a gente consegue, entra com um floral, que ajuda bastante para mudar essa energia da pessoa, né? E depois, para mudar a questão mental dela, né? Desse padrão de pensamento, aí eu faço a bioconexão. 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 O que é a bioconexão? Bioconexão é você acessar as suas memórias. Né? Que ficam marcadas, que essas memórias é que vão gerar esse seu padrão de repetição. Seu padrão de pensamento. Então, geralmente são traumas, você, ao longo da tua vida, você teve alguns traumas que, às vezes, você nem identificou como traumas, são situações que se passaram e te marcaram. E você, às vezes, isso é inconsciente. Nem é uma coisa que você lembra conscientemente, às vezes, muito pelo contrário. Às vezes é uma coisa que você nem sabe que existe. Você nem sabe que tem. Então, às vezes, quando você tinha 2, 3 anos de idade, então você viu uma determinada cena, você interpretou de uma certa maneira aquela cena. E guardou no seu cérebro. Guardou, e isso gera o teu padrão de comportamento. Você interpretou isso como certo ou errado, ou como algo a ser repetido, algo a ser então, repelido? De repente, seu pai e sua mãe discutiram num determinado momento, você fez alguma coisa, seu pai e sua mãe discutiu por alguma coisa e saiu, né, naquele momento, saiu alguma coisa que contra você. Vai lá, aquele menino só dá trabalho. E essa frase vem para você como, poxa, eu só dou trabalho para o meu pai, só dou trabalho para minha mãe, só dou trabalho para isso. E você começa a ter padrões de comportamento em cima dessa frase, em cima daquele momento. E aí você vai buscar isso através de conversa mesmo, né? Então você conversa com a pessoa e você vai buscar essas. Exatamente. Aí é uma técnica onde você consegue acessar, onde a pessoa relaxa, fica tranquila, a gente vai conversando e vai conduzindo ela e ela começa a acessar essas memórias. E quando ela acessa, aí vem a consciência, né? E aí ela começa a entender o que aconteceu naquele caso, né? Que não foi aquilo que ela pensou naquele momento, e aí ela consegue ter a possibilidade de mudar esse padrão de comportamento. Você basicamente vai reinterpretar isso, ressignificar isso junto com a pessoa. Isso, não é exatamente na verdade, é a pessoa que tem que fazer. Entendi. Dentro da técnica da bioconexão, você vai só conduzir. Para que ela chegue num determinado trauma dela, e aí ela começa a entender o que aconteceu. Então, a pessoa vai reinterpretar isso. Que vai, a gente chama de transcender. Transcender essa situação. Que lindo esse nome. Porque às vezes, cada um tem a sua técnica, não é falando mal de todo mundo, né? Hipnose é uma técnica, regressão, existem várias, né? Mas a gente utiliza muito essa questão do transcender, porque é aquela coisa da culpa, porque muita coisa gera culpa. Então, você poder perdoar. O que é o perdão? Né? Então, tem todo um trabalho para que você... Porque senão fica muito vago, né? Aquela pessoa, você precisa perdoar. Não, já perdoei. Eu já perdoei, mas eu não quero ele perto. Então às vezes a gente fala que perdoa, mas na verdade não perdoa. E aí continua gerando o mesmo padrão. Esse é o grande X da questão. Eu quero fazer essa bioconexão aí, viu, Ale? Por favor, vamos fazer. Quero mesmo. Deixa eu te falar, a gente vai encerrar o programa, mas eu queria saber se você queria deixar uma última mensagem para quem está em casa sobre essa questão de se cuidar, do autocuidado aí, que a gente vai...
Pessoal, eu acho que o que eu gosto muito de falar é a questão do autoconhecimento. Eu acho que todo esse trabalho de análise da íris, todo esse trabalho que vem acontecendo, na verdade, vai acabar sempre quando a pessoa se conhece e ela começa a mudar o padrão de comportamento dela. Essa é a grande sacada. Então é isso que faz ela realmente mudar. Porque quando ela começa a se entender, ela começa a mudar as ações dela. E quando ela muda a ação, ela muda a vida dela. E aí ela tem saúde. A verdade é essa, né? Tá muito bom. Muito obrigada, Alê. Já quero fazer essa bioconexão. Depois eu conto para vocês, viu? Obrigada para vocês que assistiram.